Pod Quente, o podcast onde o papo nunca esfria. Oferecimento: NX Creative, transformando suas ideias em resultados. Utility Group, mais que um coworking. Pensa que situação era aquele? Terminar um relacionamento ao vivo ali numa conversa, tendo aquela conversa. E aí o papo era sempre o mesmo, né? A culpa é minha, eu é que não tô. Não tô no assim, momento né? certo, Preparado Aquela pra conversa. encarar. Mas a gente se preparou para essas perdas. Sim, O exatamente. grande amor, e que depois, uma semana depois, já estava amando outra pessoa, mas a gente... E começa mais um Pod Quente. Eu, Astrid de César. E eu, Alenema. E nossa convidada de hoje é sobre comportamento humano. Ela tem uma empresa chamada MH Foco. Isso mesmo. E um produto, né, Arlete Mendes, chamado Rabi, Ressignificando a Vida. Que eu já fiz, tá, gente? Ressignificou a minha. E falando em ressignificar, do que nós vamos falar com a Arlete hoje? Hoje a gente vai falar sobre beleza, recomeços e amor próprio. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Meninas, obrigada pelo convite. Falar de amor próprio, recomeço, principalmente da beleza, é necessário, porque beleza é ponto de vista. E todo Verdade. ponto de vista é a vista de um ponto. Que ponto a gente tem se olhado? Então vamos começar pelos recomeços, né, Lete? A gente vê muita gente hoje que se separa, se divorcia, ou mesmo num namoro, que põe toda a expectativa no outro, ou no luto. Às vezes por uma outra perda. Uma perda porque foi para uma outra vida, né? Podemos falar para um outro lugar. Vamos falar um pouquinho disso. Quando a gente fala de recomeço, é importante pontuar algumas questões. Né? Que recomeço é esse? Perfeito. Em que fase da vida esse recomeço acontece? Porque é muito diferente você ter um recorte ali nos primeiros 30 anos da sua vida. Você tem um outro sentido, uma outra ansiedade, uma outra ambição. Mas falando de recomeço ali após os 45, batendo É 50, outro. como é que é esse recomeço? Então, eu vou me concentrar aqui no recomeço meio de vida, né? Melhor idade aí, vamos colocar aqui, mas partindo dos 45 e aí vamos para frente. Recomeço aos 40, recomeço aos 50. Tem muita estrada, tem muita história. Principalmente quando a gente fala de luto. Uhum. O luto, ele não necessariamente ele é a morte de alguém, mas é também. Sim. Mas São pode várias ser vertentes, né? pode ser um divórcio. Que né? é um Pode luto. ser sei lá, uma mudança de emprego, talvez. Sim. E trazendo para o clima do Pod Quente, né? Como é que a gente está preparado? Como é que a gente se prepara? Porque, de alguma maneira, a gente vai ter que passar pelas grandes perdas. Transição de carreira. Quem nunca fez transição de carreira não sabe o tamanho do luto que tem. Tem um luto enorme na transição de carreira. E isso afeta onde? Dentro de casa. Sim. Mas a gente voltando, a gente falou que a gente vai se basear aí nessa idade, da melhor idade, gente, na minha idade Estamos. aqui, É entendeu? que a melhor idade eles consideram 60, mas eu acho que a melhor idade é a idade que a gente tá, né? Mas hoje, a gente voltando um pouquinho, e a gente tem as fases que realmente são diferentes, né? Mas hoje você vê uma geração que os pais não querem, eles não querem que eles sofram. Então, eles já vêm de uma falta de não perda. Eu sei que eu posso falar falta de não perda, né? Maturidade, vamos lá. Mas não digo nem a maturidade. Ele tenta se blindar, ele não tem a frustração. Acho que a palavra é É um essa. sofrimento, Não, né? nenhum sofrimento ali. Que vão ficar depois pessoas da nossa idade, que a gente vem de uma outra. Então, antes você caía, a gente brincava na rua. Você caía e machucava o joelho literal. E você ia pôr metionate cardíaca pra caceta. Isso entendeu? quando não vi o vinagre, né? O Isso, vinagre é minha infância. Aí você vê, hoje, essa nova geração não tem isso. Nem muitas vezes o brincar na rua, né? Tá tudo muito dentro do Blindado, celular, a bolha, uma bolinha. casa. Então, eu acho que assim, são frustrações diferentes e de gerações diferentes também, que eu acho que é muito importante a gente pontuar isso, né? Bem, quando a gente vai para gerações, dá um podcast só desse assunto, É. porque, de fato,
uma mulher com uma história passada pelos anos 90, conhecendo o universo da comunicação, conhecendo as oportunidades de relacionamento que a gente tinha nos anos 90, certamente tem uma outra base completamente diferente de quem teve relacionamento através de aplicativo. Ponto, já começa por aí. Gente, hoje eu Sim. fico espantada ali. As pessoas não conversam mais, né? É tudo ali, manda mensagem ali. E às vezes tá do Não lado tem mais e é aquela mensagem. paquera. Quer dizer, paquera deve ser coisa antiga mesmo, né? É curtida hoje. É curtida. Date, sei lá eu. Qual é o date de hoje? Mas aí eu vou amarrar no que você trouxe. Por que que eu trouxe esse assunto? Porque a gente fala de frustração. Uhum. O fora era uma grande frustração. Sim. Pensa que situação era aquele? Terminar um relacionamento ao vivo, ali numa conversa, tendo aquela conversa. E aí o papo era sempre o mesmo, né? A culpa é minha, eu é que não tô Não tô no assim, momento né? certo, Preparado Aquela pra conversa. encarar. Mas a gente se preparou para essas perdas. Sim, O exatamente. grande amor, e que depois, uma semana depois, já estava amando outra pessoa, mas a gente passava isso na vida real. E o que isso acontece dentro do nosso cérebro? A gente cria o quê? Repertório. Existe uma região no nosso cérebro que é responsável pela elaboração dos entendimentos, dos pensamentos e de tudo que a gente passa e vai salvando ali na nossa HD, vai Aham. trazendo para dentro da nossa memória e criando um repertório. O problema é que quando você não tem repertório, e aí eu devolvo para o seu assunto, eu não crio repertório, eu não crio o quê? Lastro. Então, quando eu recebo ali o comandinho da frustração e eu não tenho base, eu me desequilibro. O problema é que se eu tenho 30, 40, 50 anos, eu não sei como lidar com isso. Uhum. E aí eu vou trazer aqui, né, falar dos meninos, apesar do assunto ser focado muito nessa questão da geração, a gente vê mais homens que se separam ou ficam viúvos se perderem e morrerem mais cedo do que as mulheres. Porque a imaturidade, apesar de estar ficando complicado de afirmar isso hoje em dia, mas a maturidade feminina era uma máxima muito falada. As mulheres amadurecem antes dos homens, Sim. as mulheres lidam melhor com esse tipo de frustração. Então, a gente via homens se perderem e morrerem mais rápido na viuvez, justamente por quê? Porque não sabia lidar com o luto. E olha como que isso é sério. Como que a gente se prepara para essa situação? Eu vou me preparar para alguém que vai morrer na minha vida? A questão é, você consegue conviver com você mesma? O buraco é mais embaixo. Você é Muito. satisfeita com quem você é? E aí eu vou trazer 2 pontos interessantes aqui. Você se olha no espelho suficientemente, com uma frequência habitual para saber quem você é? E aí eu tô falando só de fisicamente, depois a gente entra num assunto mais profundo. Mas você olhando no espelho, você se reconhece? Ou você ainda tem aquela imagem dos seus 20 anos, dos seus 30 anos? Você se olha no espelho nua, você sabe como está seu corpo? Sabe como está seu cabelo? Porque a gente vai falando em corpo, você vai tendo uma Uhum. mudança. Vai. Com o Conforme tempo não tem Você jeito. evolui, Graças a Deus, fica né? tudo Somos ali, vivas. depois ele vai dando uma caidinha, né, gente? Dá uma caidinha aí. E eu acho que isso também é uma coisa. Se você não tem uma sexualidade muito bem resolvida com você, você também começa a prejudicar isso dentro da tua vida sexual, com o seu parceiro. Certamente, Porque você tem certamente. vergonha. Teu peito não tá mais empinadinho ali, não. Ele dá uma caidinha, né, gente? Não tem Sim. jeito. A não ser que A você pele vá já não é a mesma Fazer fazer uma. o detox. Sim. Mas a que custo? Uhum. E aí, outro ponto. Você está fazendo para você ou está fazendo Pro para o outro. outro? E é uma, Que eu e é volto pro uma espelho. e essa É. questão da beleza aí também, voltando só um pouquinho no seu gancho da gente se olhar pra gente, né, ter esse olhar, e a gente não se reconhecer, você começa a refletir isso para todas as vertentes da sua vida, né? Inclusive para o relacionamento, e você não consegue, às vezes você vai perdendo até uma coisa que você tinha na sua vida sexual, do seu olhar, e que você começa como é que fala, assim, deixar isso tão dormente ou tão diminuído que isso não se aflora mais, porque você quer ainda voltar naquilo, nesse reconhecimento, naquele padrão, ou naquela beleza que você achava que tinha, e deixa a sua vida ali parada com esse dormente por conta disso e não vive mais, né? Ah, tá acabando, eu tô ficando velho, eu tô não sei o quê. E olha como é interessante quando você traz isso. Quando a gente não se olha, a gente faz o caminho oposto com o outro. Cuidado,
né? Porque quando a gente para de olhar pra gente, a gente diminui, a gente começa a julgar demais o outro. Menina, você viu como fulana tá feia? Menina, você viu como fulana envelheceu? Mulher de Deus, você viu que coisa horrorosa? E aí a gente começa a fazer o quê? Aumentar o desgaste do outro para evitar olhar para si mesmo. Muitas vezes. Algumas pessoas têm a tendência Mas, a falar gente, do cá, outro. cá entre nós, hein? Quem nunca ouviu o outro fala, nossa, encontrei com fulano, acho que eu tô melhor, né? Não é? Eu já ouvi A várias gente vezes. diminui. Até eu já olhei e falei assim, nossa, eu tô bem na vida. E assim, a gente leva numa boa isso. Mas será que eu tenho noção de quem eu sou? Sim, e eu acho que é um grande ponto, né, de reflexão. E como isso a gente liga no rompimento? E aí, quando a gente traz para o rompimento ou para a perda, e daí a gente pode falar isso de modo geral, a perda de modo geral, o luto, o recomeço, a virada de carreira, o abandono, né? Entre todos eles ali, eles rasgam a gente no meio, Uhum. né? Quantas pessoas ali foram destruídas, às vezes pelas próprias escolhas, e é importante dar um tom para pela essa destruição para o recomeço, né? Às vezes é a vida que vem e a gente pode trazer aqui diversos exemplos de histórias de pessoas que viveram um relacionamento maravilhoso, mas no meio do caminho havia uma pedra, e essa pedra era a morte, que levou alguém que você ama da sua vida. Uhum. Mas é preciso seguir. Uhum. E como é que eu sigo depois de um rasgo enorme desse na minha história? Pegou a minha foto e rasgou no meio e tirou quem eu amava. Não tem escolha, você tem que seguir. E aí, quando a gente volta para o recomeço, é olhar para aquele outro lado da foto que sobrou e falar: quem que é essa pessoa aqui que vai seguir? Como é que ela vai seguir? Quais as ajudas ela precisa? Quais as escolhas ela vai ter que redefinir? Qual GPS ela vai usar? O GPS do autoconhecimento, o GPS da opinião do outro, Mas o ela precisa, até GPS. num primeiro momento, saber se ela existe, né? Porque às vezes você tem uma dependência tão grande Isso de que um eu ia falar. companheiro, Isso eu ia de. falar. Gente, mas eu vou fazer uma pausa, tá? Primeiro pedir para vocês, gente. O assunto aqui, ele vai render muito. Então aproveita, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí para você ficar por dentro de tudo em primeira mão e compartilha. Porque eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muita gente. E também quero agradecer a Titi Gru. Sem ela, Não não seria seria possível. possível esse Obrigada, podcast. obrigada. Mas Vamos volta aí, lá. Arlete. Então, assim, quando a gente entende que para você se conhecer, primeiro eu preciso saber quais as minhas escolhas, quais os passos eu quero dar diante das minhas perdas, do recomeço, mas principalmente eu gosto muito do mineirês, né? Quem eu sou, como é que eu tô, para onde que eu vou. Pra onde que eu vou? Boa. Adorei. Boa. Para onde que eu vou com tudo que eu tenho? Então, qual que é a primeira sugestão? E aqui ninguém tá certo, ninguém tá errado. A escolha é individual e Sim. aí começa pelo respeito, né? De você saber aquilo que causa em você o desconforto. Conhece a si mesmo. Eu falo que é cura, é vida, é tudo, né? Conheça a si mesmo. Não, eu só fazer um link da dependência das TRID, que às vezes as pessoas têm essas perdas, né? Seja por divórcio, ou seja porque faleceu. E a gente não consegue, a pessoa não é não é bem com ela mesma, que foi um link que você falou, e não se acha mais, né? Porque é tanta dependência do outro, eu só existo com o outro, ou pelo filho, ou pelo marido, ou seja o que for, que essa pessoa não consegue se resgatar mais. Mas que bom que a gente precisa desse gancho e desse papo para poder seguir e ter esses recomeços. E daí trazendo para o roteiro, né? Se é que é possível Voltando, colocar algum voltando. roteiro quem que eu sou, né? Quem que eu sou? Eu sou Arlete, vinda de algum lugar, nascida por alguém, criada dentro de uma cultura e dentro de um hábito, com as amigas e amigos X, Y, Z, dentro de uma história que talvez não interesse a mais ninguém além de mim mesma. E saber que às vezes a história só interessa a nós mesmos é libertador. Eu concordo. Só que é preciso superar a esfera da carência emocional. É preciso atingir a maturidade emocional. E ela não acontece para todo mundo, ela não acontece na mesma idade quando acontece. Arnete, eu posso até falar assim, eu sempre fui cercada de muita gente.
sabe? Eu gosto de gente, gosto de estar do lado de gente. Mas teve uma fase da minha vida, nossa, eu me lembro perfeitamente, que eu tinha aonde ir, tinha com quem ir, mas era só. Apesar de você estar cercada de um monte de gente, é de não conseguir, de olhar para fora e não conseguir, em determinado momento, falar assim: que lugar que é esse? Eu vou me encontrar para quê? E foi uma fase da minha vida que eu tive que começar a gostar de mim, olhar para dentro de mim, porque era vazio, apesar de cercado de gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não são as pessoas, é você, para com você. Hoje eu tenho um prazer imensurável de estar na minha casa. E até falo muitas vezes, ai, nossa, eu pago para ficar aqui dentro. Por quê? Hoje você já me respeito e me olho de uma outra forma. E os cursos que a gente faz, os desenvolvimentos, o nosso propósito aqui com o podcast também é poder trazer informação para que chegue uma hora assim, ó, pode ser que num clique você vire uma chave, né? E eu consegui, então eu entendo muito essa coisa da diferença entre você se olhar, não vou nem falar de maturidade, mas você se permitir se olhar como você é e não carregar o lixo do outro. E a gente só é feliz, eu acho, quando a gente gosta da nossa própria companhia. O outro não vem para, eu não acho que vem assim para completar, mas vem para somar, de certa forma, mas não completar algo que falte em você. Primeiro você tem que estar completa sozinha, Você não dá o que você não tem, né? para Como que você vai depois dar o que você não tem, para Olívia? você ser feliz Tem uma junto, piada né? disso, né? Que quando a gente precisa do outro para completar a gente tá faltando. Então ninguém vai completar ninguém, né? Você tá sem um braço, você tá sem uma perna, não é por aí. Você tem que estar completo para poder chegar Receber e alguém, né? acrescentar. Senão você vai tirar do outro. Sim. Qual que é a lógica? Uhum. E aí eu vou trazer uma referência que é lúdica, parece até bobinha, mas vai pegar algumas pessoas de jeito. Quando foi a última vez que você escolheu o sabor da sua pizza? Isso é uma pergunta que não tem uma resposta pronta. E você que está assistindo a gente, comenta aí. Qual pizza você já escolheu para você comer única e exclusivamente para você? Vamos ver, Arlete, o que vai sair. É muito interessante você trazer isso, porque faz a gente pensar, né? Parece besteira, mas não é. A maior parte das histórias que a gente escuta dentro das formações, e a Carla está comigo nessa caminhada, a minha sócia, a gente escuta que as escolhas são feitas pelos filhos, pelo marido, e a frase pronta é a seguinte: vê aí qual que vocês querem. Não, mas sabe, isso, meu marido faz pergunta, qual que você quer? Eu sempre escolho, tá? Mas eu falo assim, tá bom, e você? Não, pode escolher. Então, eu sempre sei a que eu quero. E você, Lê? Eu também sei. Eu também sempre sei. Mas eu entendo essa parte das mães, das mulheres, que muitas deixam mesmo. O que você quer comer, filho? Sim. Depois vai pensar nela, não é isso? Mas você sempre soube? Eu acho que de certa forma, sim. Sim. Eu acho que eu tenho meio essa personalidade meio Astrid. Eu e a Astrid. Não, tem uma pizza, gente. Vamos entrar um pouquinho na pizza? É a pizza de Califórnia. Que é aquela pizza que vai Eu com já faço frutas. careta, Califórnia não é minha praia. Então, A minha também e é não, a minha muito- também então, não. E é difícil quem gosta. Tanto que hoje você não vê nos cardápios. É muito raro. E nós somos em 4 irmãos. E a gente tinha, uns gostavam, outros queriam frango catupiry, porque era frango catupiry. Eu acho que pizza não combina com frango catupiry pra mim. Mas com Califórnia, sim. Eu e minha mãe gostávamos da Califórnia. Então, a gente barganhava para poder eu comer a Entendi. Califórnia, entendeu? E daí entrava num comum acordo. Mas, olha, eu perguntei isso até de propósito, porque assim, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a palavra já diz, é um processo. Sim. Ele começa em algum momento, só que ele não tem fim. Porque Nunca. você vai se conhecendo até o último dia da sua vida. E você vai. É uma coisa que você vai mudando, né? Hoje eu gosto do perfume X. Amanhã aquele cheiro não conectou mais comigo. Tem perfume que é de mulher, não é de menina. Você olha, você fala, meu Deus, esse perfume, ele é... Que mulher, né? Aham. Ou que homem, não é de menino, não é de Passa, moleque. as fases É. vão passando, né? Se o perfume é assim, que dirá a nossa Imagina. personalidade, o nosso caráter, o nosso amor
pelas coisas. Os livros, as poesias, a música. Algumas músicas perduram, né? A gente Sim. tem algumas músicas que elas não nos abandonam, elas inclusive nos marcam, mas existe uma transição. E que bom que existe, que bom que. E eu, conhecendo um pouco vocês, eu posso afirmar que bom que a gente foi melhorando ao longo dessa caminhada, dessa Ah, convivência, isso mesmo. né? Graças a Deus. E o quanto a pizza é simbólica. Mas não precisa ser só a Mas o pizza. quanto ela falou da representa, pizza, né? mas agora eu fiz uma reflexão aqui. Você perguntou pra mim. Eu acho que eu sempre soube o que eu gostava do sabor, Hum. qual que eu queria, mas eu acho que às vezes eu cedia. Hoje, Uhum. não mais. Eu acho que o CD muitas vezes faz até parte. parte. mas eu acho Hoje que eu hoje eu tô, sou vou mais abdicar em egoísta. prol do outro. Eu acho. Mas tem vezes que eu quero comer aquela lá. Uhum. Sim, pronto, acabou. E eu vou pedir, porque assim, é formado. Ó, eu quero, É. tudo bem. É Pede isso. metade, dá pra fazer 3 sabores, isso, é isso. entendeu? E vou além. Levem essa reflexão para outros desdobramentos aí, quem está assistindo. Não é só em relação à pizza, mas é em relação ao, de vez em quando, escolher o que se quer. Sim. E aí a gente coloca pro outro. Imagina que saco que é você ter uma pessoa do teu lado que nunca te dá opinião. Ai, gente, é ruim. Porque você quer, muitas vezes você quer dividir, você que sabe. Aí você escolhe. Não, complicado. Fica fácil, né? Uhum. Fica fácil. Mas muitas vezes, o que eu mais me deparo dentro dessa caminhada do autoconhecimento é porque parou de falar. Não é que nunca falou, mas falou ao longo de uma vida inteira, não foi ouvida. E daí a pessoa se cala. Ela se cala. Ela se fecha. E aí ela vai morrendo aos poucos. Existe um processo de amortecimento das próprias vontades, dos próprios desejos, do próprio conhecimento de si mesma em função do outro para permanecer. Aí fala assim, tá tudo bem. E daí ela vai vivendo, só que a flor vai murchando, né? Exato. Daí quando você olha, lembra do abandono do espelho? Aí eu volto Uhum. pro espelho. Uhum. Eu parei de me olhar. Eu parei de me olhar fisicamente, eu parei de me olhar espiritualmente para me dedicar plenamente ao outro. E eu fecho com essa fala da Lê. Mas será que eu, depois que eu fiquei ali sozinha, eu sei quem eu sou? Lembra lá do comecinho da Sim, conversa? ó, ponto de interrogação. Tum. Como é que eu caminho, já que eu não sei quem eu sou? Porque assim, aquele papo de vou fazer as coisas que eu fazia na juventude não cola. Não, porque mudou, né? Muda. Você a gente cresceu, muda, né? Não, e outra, você cair de bicicleta hoje vai machucar muito mais do que ali na infância. Sim. Né? Aquelas coisas que a gente fala, eu vou fazer trilha. Tá, mas você tá treinado, você tem fôlego, tem pulmão, tem coxa, aguenta uma trilha? Né, ali. Então, assim, como é que é? Porque voltar e pagar aquele micão, né, da tiazinha, tiozão, de fazer coisas Não da dá. juventude, não cola para uma mulher que se conhece. Porque daí você já tá tamponando com uma outra coisa. Aí você mostra que realmente você não se conhece. Nossa, Uhum. muda. Muda. E eu gosto muito, fica uma sugestão aí para quem está acompanhando, um TED. Tem o TED, né, que é um vídeo de curta duração, tem muita coisa boa ali no TED, mas tem um especificamente que é derivado de um estudo, de décadas de estudo da Brené Brown. A Brené Ela é espetacular. E ela fala da importância da vulnerabilidade, de você Uhum. saber onde você é fraca. E não necessariamente porque você é mais vulnerável naquele ponto, não necessariamente fraqueza, mas mais vulnerável naquele ponto, aquele ponto é para ser escondido. Inclusive livro dela, né? A coragem de ser Coragem de imperfeito. É perfeito. É imperfeito, mas é perfeito. Pra você entender. E Mas- aceitar isso. Né? Mas aí ela traz, dentro do estudo dela, ela estudou muito tempo, né, décadas estudando comportamento e trabalhando essa questão, ela percebeu, dentro e podem aprofundar e vale a pena, que o recorte da pesquisa dela das pessoas que se amavam, isso é o ponto mais importante, talvez, para trazer para cá. Das pessoas que se valorizavam, que tinham visões positivas a seu respeito, então, visão positiva de si mesmo, elas tinham mais facilidade para lidar com as dificuldades e com as vulnerabilidades. Então, até nisso, quem se ama leva mais vantagem.
Porque daí a gente entra no outro que a gente acabou. Você não dá o que você não tem dentro de você. Não dá para falar assim, olha, vem cá, você não tem um Uhum. braço, eu vou juntar o meu com o teu, Vou te dar. que é o que a gente estava Vai falando faltar ali. para Vai ela. faltar para ela. Então, eu acho que essa falta de consciência, e aí a gente vai entrar num outro detalhe. Mas a pessoa não está enxergando tudo isso. Ela não tem a consciência de que ela está agindo dessa maneira. Que a primeira coisa que você tem que ter é, calma aí, tá meio errado, algo está incomodando. Mas tem gente que passa e não vê isso. Como a gente pode identificar isso? Quais dicas ou qual procedimento ele pode ser feito para que eu consiga identificar? Ou da pizza, por exemplo, é uma coisa que Uhum. teoricamente é banal, mas você vê como cai as fichas? Você parou e Sim, foi sim. pensar? Aqui, no nossa É, conversa. é. O que a pessoa pode olhar e falar assim, puxa vida, eu acho que de repente, nossa, eu me amo mesmo, mas eu não tô tão bem assim. Primeiro, decidir. É uma pergunta que deve ser feita. Você quer mergulhar no autoconhecimento? Você quer saber quem você é diante das diversas situações? Começa a se observar. Observa como você age impulsivamente em assuntos que você não gosta de continuar a conversa. Até aqui, qual o desconforto que você está tendo? Volta o podcast no começo e vê o que causou desconforto em você. Que assunto a gente trouxe aqui para a mesa que mexeu com você ao ponto de você querer acelerar? Isso numa conversa do modo geral. De modo geral. O Então, eu que vou que você começar a acelera na fazer. vida para Então, não olhar? mas Arlete, por exemplo, você está naquele. A vida é um Sim. acelerar. Hoje você tem um acelerar muito maior pelas tecnologias que nós temos à nossa disposição. Uhum, Mas, aí tudo bem. Então, eu vou lá e falo assim: olha, quero me conhecer, tá? uhum. Perfeito. Mas eu ainda não tenho um mote para eu pensar e voltar naquilo ali. Calma aí. A vida, ela tá assim, ó. Ela tá Uhum. andando. Existem algumas coisas práticas mesmo que eu identifico assim. Epa, é, aquilo ali, tem que pensar Quer mais. um exercício simples? Sim, Simples na execução, tá? Não na reflexão. A sim. reflexão ele é bem doloroso, mas existe uma ferramenta, né? Vou chamar assim, mas existe uma forma de você escrever. Pega um caderno, escreve o que você faz da hora que você acorda à hora que você Você vai vai dormir dormir. por pelo menos 3 dias. Faz isso durante a semana e depois faz isso de novo no final de semana. A grosso modo, o que você vai enxergar ali? Primeiro, A tua o que você rotina. está fazendo com a sua vida. Né? Esse é o primeiro caminho do autoconhecimento. O que eu estou fazendo com a minha vida? Lembra quem que eu sou? Como é que eu Vamos, tô? mineirinho, vamos, Agora a gente mineirinho. vai para onde que eu vou. Né? Primeiro, então, aqui a gente está aqui no como que eu tô. Então, eu tô assim. Eu acordo às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, não importa. Faço a minha higiene pessoal, cuido de mim, lembra? Máscara primeiro em você para depois salvar o outro. Me alimento, faço ali, né? O meu olhar para mim, tomo meu banho, cuido de mim, depois vou Só cuidar aí do já vai outro. ter. Só aí já vai ter muita gente que Já vai voltar no caiu. caso. Já caiu. Já caiu. Porque acorda, a primeira coisa que vai fazer é olhar o celular. Aí fica Nossa, lá. lá já tá o compromisso, que você já vai no banheiro, dali você já tá com a hora para você. Tá, mas encara essa folha. Muito Encara essa legal. folha. Então, caderninho na mão, 7 horas da manhã, tal coisa, 8 horas da manhã, tal coisa. Fiquei no WhatsApp das 8 até 9 horas. Fiquei ali tanto tempo olhando o WhatsApp. Eu podia ter feito o quê com aquele tempo? E aí a gente segue. Vai caminhando, caminhando, caminhando. Meia-noite, vou descansar. O que eu fiz no meu dia? Exame de consciência. Se você não quiser ter pesadelo, lê de manhã, né? Agora, se a vida já tá mais organizada, se ali você incluiu alguma coisa para você, porque senão você vai ficar nervosa de olhar, saber que você viveu um dia inteiro. Lembra que tempo é escasso, tempo é precioso, tempo é presente e presente desperdiçado é uma judiação. Então, você olhou ali, fez, pula para outro dia. Faça isso pelo menos 3 dias durante a semana. E olha, desses 3 dias, quanto tempo você se permitiu ter um banho mais prolongado, um creme no pé com mais atenção,
Uma unha que você ficou olhando e prestando atenção só ali, e não ficou o tempo todo atrapalhando a manicure, ou se você mesma faz sua unha, olhando o celular ou olhando outras coisas. Ficou ali em você. Agora, a coragem de analisar o que você colocou no papel. Então, a gente está, né? Como é que eu tô? E para onde que eu vou? Diante desse raio-x, o que que você vai fazer de mudança para ter algum momento para você? Mas lembra a pergunta inicial? Você quer saber? Porque se você não quiser saber, não faça. Ninguém muda se não quiser, né? É. Tudo certo. Né? Qual o custo? Papel, caneta e você com a bunda no sofá, com a bunda na cama, sentado, olhando para você. Ah, mas eu vou ter que voltar toda hora para poder escrever no meu caderno? Ué, não volto toda hora para olhar no celular? Por que não? Não, não pode. Papel e caneta. Porque a área, Não, a vem área digitalizar do o negócio, cérebro, a área do cérebro em que a gente exercita a autorreflexão, a escrita, são diferentes da área digital, da área da tecnologia, da área dessa informação mais rápida. Eu gosto de escrever, particularmente. Eu também. Eu tenho agenda física ainda. Saibam que vocês estão fazendo um bem para a mente de vocês inimaginável. Quem escreve fortalece. Aí a gente vai ter outras funções, mas funções executivas, memória, a gente exercita registro, a gente cria memórias mais solidificadas, porque a gente trabalha com questões de repetição, de visualização, de sensação, de tato, de estímulo, que não acontece com o celular. Então, papel e caneta, caderninho, se quiser usar canetinha colorida, fazer coraçãozinho ali em coisas que são para você e dar parabéns, vale um parabéns ali nessa folhinha, porque parabéns, eu incluí. E feito a primeira, identificou que tá ok? Vai mais fundo, aumenta o tempo, se dedique um pouquinho mais para você. E aí você começa, inclusive, a fazer uma higiene na sua gestão do tempo. Porque daí você vê o tempo que você está usando com a família, o tempo que você está investindo em estudo, em trabalho, em alimentação. Você ganha de todos os lados. É só conhecendo, como você disse, né? E às vezes a gente não percebe, porque a gente faz tudo no automático. E eu já tive equipe de venda, já dei curso para os vendedores e tal, e tinha um livro que era 1 minuto para mim. E eu me lembro que eu trouxe isso numa pauta, eu estou falando de uns 20 anos atrás, gente. E eu perguntei o que eles faziam no dia para tirar 1 minuto para eles. A maioria não soube me responder. E eu tive respostas surpreendentes. Um dos meus vendedores, ele tinha muitos filhos. Então, ele parou na praça para ler o jornal. Naquela época era jornal mesmo. Uhum. A outra, ela comprou um pirulito. Porque ela sempre comprava pirulito para os filhos, mas ela nunca tinha chupado o pirulito. Olha que E situação. olha, o outro... que eu Pior que a achei- pizza. Esse foi assim... Ele falou que o carro, a palheta do carro dele estava... que incomodava. Então, ele parou e trocou a palheta. Que ele ficou tão feliz que foi em 1 minuto que trocou a palheta. E daí eu comecei a fazer um trabalho com eles em relação a isso. E essas respostas, você vê, há 20 anos eu não esqueci, ficou muito marcado para mim, porque eram coisas pequenas, mas que começou a fazer diferença na vida deles, e inclusive no resultado deles Sim, claro. dentro da empresa. E eu fecho a minha fala perguntando para quem está assistindo: como é que você tá? Quem que você é? E para onde que você vai com as suas escolhas? O caminho que você escolheu vai te levar para um lugar melhor do que você está? E fica Fica a a ponto de reflexão. reflexão. E Importante. outra coisa, Arlete, fala pra gente o seu arroba, fala um Uhum. pouquinho sobre o Ravi, o trabalho que você faz também, Claro. por favor, né? Porque a gente tem que falar, a gente precisa melhorar, porque quem falar assim, eu quero, precisa, tem que saber o caminho aí. Se vocês quiserem seguir aí, não, @mhfoco, daí tem um underline ali depois do mhfoco, que tem ali o nosso conteúdo, o trabalho que a gente desenvolve dentro da empresa, inclusive as orientações, mas tem algumas dicas, tem muito assunto aí para quem é empreendedor e empreendedora para ajudar nessa questão do desenvolvimento comportamental, isso ajuda bastante.
Mas, se quiser me conhecer um pouco mais e entender, o meu perfil pessoal, ele tá ali, quietinho ali, mas ele existe. É o @a.arlete Mendes. Fica fácil de me O achar. Mendes com... S. S, Mendes, com S. E a gente tem aí uma caminhada grande dentro do desenvolvimento comportamental. Eu já puxando muito mais para a área das neurociências, entendendo essa evolução e o que, que o corpo influencia, principalmente nas nossas escolhas, o que, que é a nossa história, né? Quais as marcas que a gente carrega. Então, fica aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode chamar ali a Astrid, pedir o contato também ali no YouTube. E foi um prazer estar aqui dentro do Podcast, trabalhar e conversar um pouco a respeito do autoconhecimento é necessário, mas aqui foi um prazer, uma alegria. Obrigada, meninas, Obrigada pelo pela, convite. pela Elete, eu presença, fico por muito trazer feliz, tanta coisa né? boa pra gente, tanta informação e tanta reflexão, principalmente. E Obrigada. outra coisa, Elete, você falou em comportamento, que é da neurociência, como que o corpo se comporta. Nós precisamos falar um pouquinho de libido aí, como que começa essa libido, que tá muita coisa aqui, né? Vamos Sim. deixar isso para um Tá. próximo assunto, para você vir conversar com a gente mais Ó, quente, né? vamos lá, vamos conversar a respeito do que a cabeça determina e o que, que a gente pensa e o que, que a gente escolhe para ser um pouco mais feliz. E aí, gente chata atrapalha a gente feliz, agrada, melhora o ambiente. Vamos ser felizes. Obrigada.